Olá, hoje o Infomoney traz uma entrevista especial com Paulo Leme. Paulo Leme foi economista do Fundo Monetário Internacional, o FMI, por 9 anos e presidente do Goldman Sachs no Brasil por quase 4 anos. Atualmente é professor residente de finanças da Universidade de Miami e chairman do Comitê Global de Alocação de Ativos da XP Advisor. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Petri? Tudo certo. Vamos começar por aqui? Vamos lá. Vamos lá. No começo do ano, o senhor comentou durante o Onde Investir do Infomoney, às vésperas do início do governo Trump, que os Estados Unidos tinham um excelente ponto de partida, que era um desempenho do PIB com uma taxa de expansão ali de 2,5% a 3%, taxa de desemprego num nível baixo, e uma situação ali patrimonial das famílias e das empresas de forma sólida. Só que passados praticamente 2 meses, já se fala até em uma possível recessão, ou no mínimo, uma redução do ritmo de crescimento. O que o senhor entende, na sua opinião, que aconteceu para essa virada de perspectiva em tão pouco tempo? Bom, antes de mais nada, assim, dando um passo atrás, eu acho que sendo um gestor, você tem que ser objetivo e tem que ser intelectualmente honesto e isento. Então, você está operando sob incerteza e está tentando fazer previsões baseadas numa série de hipóteses. E algumas não se cumpriram. Portanto, o cenário ideal, apesar que algumas hipóteses ainda se mantêm, como, por exemplo, o estado da economia geral americana, é excelente, continua sendo muito bom. No entanto, a sequência com que a implementação da política econômica do governo Trump está vindo, e especialmente a intensidade e tudo compactado em 2 meses, surpreendeu. Eu achava que ele viria mais pela parte de estímulo fiscal, através dos cortes de impostos das empresas e da pessoa jurídica, e na realidade ele entrou mais pelo lado das tarifas. E aí você também tinha que fazer uma hipótese, se ia ser algo mais abrangente, se ia ser algo mais limitado, se era algo mais estratégico, né, de negociação. E eu acho que a velocidade com que ele entrou e a abrangência colocando ou propondo tarifas sugere que talvez ele queira ir muito mais além do que eu esperava e começa a conectar com a Agenda 47, que é a America First, que é um programa dentro do Partido Republicano, que é algo muito mais ambicioso, que visa realmente uma mudança dramática da ordem internacional, que foi construída após a Segunda Guerra Mundial, com Bretton Woods, com os acordos da OTAN, e inclusive toda a parte de política comercial. Então, eu acho que ele está se caracterizando por uma mudança muito forte do status quo e dentro dos Estados Unidos, com o apoio do Elon Musk no Doge, entrando em todas as agências, vasculhando todos os gastos e começando também aqueles que achavam que tinham um emprego garantido, sabe que não tem mais. Então, e a parte de aprovação dos impostos não veio. Então, eu acho que o mercado, a palavra que resume tudo é incerteza, a outra é imprevisibilidade. E o mercado precifica risco, ele não sabe precificar a incerteza. Então, o mercado não queria acreditar, não, é só uma tarefa aqui, duas lá, não sei o quê. Quando começa uma sequência e você vê o secretário do Tesouro, você vê o secretário do Orçamento, você começa a ter novos dados que começa a descartar a hipótese inicial de que isso era algo estratégico pequeno e parece que é muito maior. E o que dificulta muito e então se traduz em volatilidade no mercado é que ele vai naquele estilo dele de avança, recua, vê como o parceiro responde, reage, e então o mercado fica atordoado. Então você teve 2 semanas de queda muito profunda, ainda não é um drawdown que caracteriza um bear market, mas foram correções de 10, 11% no S&P, 15% no Nasdaq, e aí ele recuou na tarifa no fim de semana, um tremendo rally desde, desde ontem. E do lado empresarial,
E o que você vê é o ruído leva a ações e a consequências de decisões de investimento. Então, por exemplo, se você acha que vai levar uma tarifada na cabeça nos seus insumos importados, eu vou estocar insumos importados. Então, o que que você está vendo? O PIB americano negativo, porque você está importando e aumento o déficit em conta corrente e estocagem, ele é contracionista do PIB. Então você está vendo o PIB caindo menos 1,8, apesar que a economia está muito bem, mas o setor privado se antecipa. Então esse jogo estratégico de xadrez entre o Trump, a sua equipe e os empresários e o mercado, ele pode ter efeitos reais imprevisíveis. Então algo que não estava no nosso radar e também não estava no mercado, que era a palavra R de recessão, começa agora. A única dúvida é que probabilidade você está atribuindo, é 20, 30, 50, então ela passou a ser pauta da discussão. Então, a nossa leitura é como gestor, você tem que incorporar essa nova informação e como é muita imprevisibilidade, lembra que a nossa recomendação era muito direcional, ou seja, otimista bolsa americana, otimista dólar. Então, isso quer dizer que o gestor está com uma gestão muito ativa. E agora eu estou recomendando, e o GAAC está recomendando uma postura mais neutra, ou seja, você colar nos benchmarks e basicamente sem gerar alfa, é uma estratégia passiva, porque se o mercado cai, você cai, se o mercado sobe, você sobe, mas você não vai estar numa posição desconfortável que você subestimou as políticas e possivelmente um impacto na economia, e você estava na posição contrária e deixa o cliente atropelado. Então, por isso que eu acho que a gente já respondeu muito rapidamente, inclusive em termos de posicionamento em carteira. Perfeito. E até essa questão toda, né, de uma hora anuncia, ameaça, volta atrás, né? E isso aí traz todo um problema interno, como também pode trazer impactos globais, né, na economia mundial. E dentro desse contexto, como é que você entende aí, talvez, quem sejam os ganhadores e os vencedores de uma política, como vem se desenhando em relação às tarifas? Olha, essa é uma pergunta excelente e eu acho que estendendo a tua pergunta, vamos assim adicionar também o eixo na linha do tempo. Então, quem que ganha e perde no começo, no meio e no final? Então, a resposta volta à mesma pergunta, a primeira pergunta, ou seja, eu não sei. É imprevisível. Se ele vai fundo até o final de realmente romper com as instituições, eu acho que você está em um cenário parecido ao dos anos 30, que é quando você teve o Smoot-Hawley Act, onde o presidente do Congresso, da Câmara de Deputados e do Senado colocaram uma barreira de tarifas de importação altíssima, era muito uma pauta agrícola e levou uma guerra comercial que não parava, uma guerra de estabilidade cambial, que é considerado, inclusive, um agravante pior do que as crises bancárias, o abandono da indexação do dólar ao valor do ouro, toda a corrida bancária que você teve. Então, o que eu quero chegar é que eu não sei se isso aqui são 2, 10, 20, 50 tarifas, só vai ser 15 minutos, ou realmente é a Agenda 47. Se nós formos numa direção de uma Agenda 47, uma mudança profunda, e com mudanças de tarifas significativas, esse jogo, em teoria dos jogos, é de perde-perde. Ou seja, ninguém ganha, todos perdem, e você leva a uma incerteza muito grande, você leva a recessões e você leva a uma desestabilização do sistema financeiro também. Então, não interessa a ninguém. Se é uma tarifa, duas tarifas, depende. Se você tem poder de monopólio, de monopsônio no mercado, depende se você é grande, depende se você é pequeno. Mas eu diria que num cenário de médio e longo prazo, eu acho que desestabilizar uma ordem centrada como eixo central os Estados Unidos, quem ganha é a China. Ou seja, pô, obrigado. Então você esculhambou tudo, derrubou tudo, então você vai ter uma reaglutinação de forças
E até eu acho que, sob o ponto de vista diplomático, acho que um desafio muito importante para o Brasil, como se posicionar nesse mundo que está por se reconstruir. E quem serão seus parceiros? Será que nós manteremos uma neutralidade, nos aliaremos com um ou outro, ou com ninguém? Seria mais uma neutralidade à la Suíça? Então, eu acho que no médio e longo prazo, eu acho que quem tende mais a perder são os Estados Unidos, Uhum. porque é um privilégio ser padrão monetário internacional. Você emitir a moeda global, você pode cobrar o imposto inflacionário sobre o mundo inteiro e você consegue emitir muito mais dívida pública e, portanto, financiar um déficit muito maior nominal, porque você é a referência. Ou seja, quando você fala da dívida brasileira, você fala de spread da dívida brasileira em relação ao quê? Ao Treasury de 10 anos. Então, a demanda por recursos do Treasury é infinita. Então, com isso, ele pode emitir, ter déficits. Então, quando você vê um déficit de 7,5% e uma dívida pública de 120%, é um número que inviabilizaria o Brasil. E não é o caso dos Estados Unidos. Mas se ele perder esse papel, porque ele desestabilizou o sistema de comércio internacional e começa a desorganizar as instituições, a arquitetura global de pós-Bretton Woods, eu acho que quem mais tende a perder é esse privilégio de ser o emissor da nova moeda. E aí, indo à nossa conferência, ao insight do Roberto Campos Neto, que você vai ter moedas digitais competindo e você tem moedas digitais com internacionalização, onde você não precisa mais do real, você não precisa mais do euro, do franco suíço, você pode converter e não precisa ter uma conta, você pode estar num país de moeda não conversível e você não precisa do dólar para fazer essas operações. A quem não lhe interessa isso são os Estados Unidos, a menos que, e aí deixa aqui entrar na teoria da conspiração, Petri, Uhum. que você está antecipando algo, como você é o padrão de conta e unidade monetária global, que você vai fazer uma redução da sua dívida nominal através de uma surpresa de cambial e uma surpresa de inflação. E com isso, o que que você faz? A tua dívida em termos reais, expressas em moeda local, ela se pulveriza e é idêntico a você tributar ou cobrar um imposto sobre o mundo inteiro, mas você faz isso uma vez, porque na segunda vez, não obrigado, eu vou para outra moeda. É até interessante esse ponto das moedas, né? A gente vê aí toda uma discussão de uma moeda dos BRICS, né? Enquanto isso tem, né, essa questão das moedas digitais, e o Trump, inclusive, ameaça muito, né, os países do BRICS, né, de uma grande sobretaxa ali. Como é que você entende que pode evoluir, eventualmente, uma redução da importância do dólar como uma moeda de transação global, diante, sobretudo, desses passos que o Trump vem dando no início do seu governo? Olha, eu estou aqui exagerando, eu estou levando, que nem o matemático faz, a demonstração por absurdo, entendeu? Então, Uhum. não, eu não acho que a gente está nesse cenário. Ah, mas se você, no limite, levar a uma guerra comercial e agora levando ao pé da letra a Agenda 47, a agenda que também chama de Agenda 2025, inclusive alguns dos membros da equipe econômica do Trump trabalharam, são arquitetos desse estudo. Se de fato você vai nessa direção, eu acho que a quem menos interessa são os Estados Unidos, mas eu ainda tenho a esperança que ele é um empresário, ele tem pessoas muito bem preparadas, como o Scott Bessent, secretário do Tesouro, e eu acho que em algum momento, eu acho que o mercado dando sinais, olha, eu estou indo para 3.500, perdão, eu estou indo para 5.000, 5.500 no S&P, vou baixar. Então, acho que com isso ele dá uma parada e talvez ele eventualmente responda. Então, isso seria um risco de cauda, seria algo no limite, mas a gente tem que ficar de sobrealerta, olhando com cuidado, por exemplo, o Ray Dalio da Bridgewater, um grande gestor de hedge fund, tem sido a linha dele, tome muito cuidado, historiadores têm pensado muito nessa linha,
Então, é um momento de muita incerteza e que todo cuidado é pouco. Perfeito. Ainda mantendo um pouco o assunto da questão da elevação das tarifas, né? O grande impacto disso é a alta da inflação nos Estados Unidos, né? Como é que o senhor enxerga, né, o potencial aí de essas tarifas mexerem, né, com a inflação nos Estados Unidos e eventualmente também nas próprias decisões de política monetária do Fed? Olha, cada vez está ficando mais difícil a entrevista. Não tem outro economista para te ajudar, que não estou brincando. Mas a resposta é depende. Então, indo para a parte mais fácil, então, não tem dúvida que um aumento simples, vamos supor que seja uma tarifa uniforme de 10%, em todas as importações americanas, como a percentagem dos importados no PIB é de 13%, isso levaria a um aumento de uma vez só de 1,3 pontos percentuais da inflação. E se vai colar ou não vai colar, depende se a economia está crescendo ou se ela está indo para uma recessão. Então, indo ao nosso caso, que era o cenário inicial, que viria também um estímulo fiscal e a economia cresceria até mais com investimentos do setor privado e a demanda agregada acelerando e ato do produto fechando, então, esse aumento de tarifas em cima de uma economia que já está em pleno emprego e aquecendo e com pressões salariais vindo do fechamento da imigração, seria inflacionário. E aí você teria uma pivotada do Fed que fala em cortes de juros, então agora a conversa começa a ser, ok, quando vai ser o primeiro aumento de taxa de juros? Agora, você pode olhar outro cenário. A gente não está mais nessa linha porque o pacote fiscal não veio. Há problemas no Congresso de coordenar esse pacote fiscal. E, ao mesmo tempo, o que você está planejando em matéria tarifária é muito mais agressivo. E você já começa a ver um arrefecimento, expectativas caindo. Então, já começa, acho que já se pode começar a falar sobre uma desaceleração ou até mesmo uma estagnação ou recessão. E aí você tem o pior dos dois mundos, porque você tem um aumento do índice de preços e, ao mesmo tempo, você tem uma forte desaceleração da economia americana. E aí, o que que o Fed faz? Aí, se for um aumento de tarifa pequeno, você vai ficar preocupado com atividade e desemprego. Então, você vai ter que cortar juros com inflação alta. E aí você vai acabar com o pior dos dois mundos, que é a estagflação, ou seja, uma economia estagnada ou em recessão e, ao mesmo tempo, a lá 1970, nos anos 70, com a inflação subindo e ele tendo que cortar juros, ele, o Fed. E é uma solução também diferente, ou seja, que você tem essa questão que você tem pouco aumento de tarifa, mas você desorganiza a economia americana, desorganiza a economia global, a economia vai para uma recessão, aí o Fed corta, mas como você está deprimindo a demanda agregada, você começa a gerar ociosidade e aí você não tem um surto inflacionário e tem só recessão. Então você tem aí já três cenários e vai tudo depender de como o governo vai avançar nesses frontes diferentes. Então há várias possibilidades. E aí eu vou me apegar ao que o presidente do Fed, Powell, disse na coletiva da semana passada, de que é um cenário extremamente difícil. Tanto é assim que você teve algo que eu fiquei perplexo, que você muda as projeções de crescimento, muda as projeções de inflação e a trajetória de juros é a mesma? Como assim? E a resposta dele foi: "É porque a gente não sabe. Eu não sei o que mais vem em matéria de tarifas, a gente está num ambiente de um elevado grau de incerteza. Então a única coisa que eu sei é que a gente está num bom lugar, as taxas de juros já caíram, está bem posicionada. Se puder, a gente corta um pouco mais, mas por enquanto a gente vai aguardar, como todos os analistas, como todos os empresários, que haja uma definição da equipe econômica de para onde eles vão, com que intensidade e qual vai ser a abrangência dessas três vertentes, ou seja, a parte tarifária, a parte de estímulos fiscais e cortes de impostos,
e também toda essa parte também de desregulamentação que você poderia ter na economia, e a parte de imigração. Então, dependendo do que saia, a gente vai ter diferentes respostas do Fed e diferentes condições de mercado. Perfeito. Até eu acho que um outro ponto que eu acho que é interessante o senhor trazer para nós a análise é exatamente sobre essas iniciativas, né, de cortes de impostos que afetam a arrecadação e também a própria questão dos imigrantes, né? Como é que o senhor enxergou esses primeiros 2 meses do governo Trump nesses pontos e o que pode talvez estar por vir aí com base no que a gente viu até agora? O que está por vir, eu não sei. E é por isso que a gente está tendo problema, por isso que a bolsa sobe 2 e cai 2% um dia depois do outro. Então, o grau de incerteza, Petra, é muito elevado. Ou seja, eu já passei cenários piores, já passei coisas muito piores. 2008, por exemplo, quando você vê Wall Street em peso, você vê Bear Stearns quebrando, Lehman Brothers quebrando. Eu já vi filmes de horrores bem preocupantes, mas é um cenário que preocupa. Mas então, respondendo a tua pergunta, elas são duas partes bem complexas. Então, vamos separar o que é a parte tributária e fiscal e vamos separar do que é a parte de imigração. No que diz respeito à parte fiscal tributária, a minha avaliação é que você tem um péssimo ponto de partida da situação fiscal americana, com um déficit recorde de 1 tri no ano fiscal de outubro a fevereiro e subindo. E ao mesmo tempo você tem um crescimento, como em economias emergentes, do déficit estrutural da Previdência e do Medicare. Então, e ao mesmo tempo, quando você compara com países, economias avançadas, é uma carga tributária que destoa, ou seja, ela é 5, 6, 7, 8 pontos percentuais menor em termos do PIB do que países europeus, países da OCDE. Então, você tem toda uma sobrecarga de encargos sociais e, ao mesmo tempo, você não arrecada. E você, em cima disso, você vai cortar impostos? Como assim? A conta não fecha. Então você tem a turma do Doge, que vai, demite meia dúzia de funcionários, fecha a barraquinha de misto quente lá da Secretaria de Educação. Agora sim, tivemos uma economia fiscal de 1 bilhão. Bom, 1 bilhão é dinheiro no Brasil. Agora, a unidade de conta na economia americana é 1 trilhão, ou seja, é completamente irrelevante. A única coisa que é relevante é a desorganização e a apreensão de que você poderia, em algum momento, mexer nos computadores da Secretaria do Tesouro e, sem ter cuidado, você acaba não pagando um provedor, um fornecedor, e com isso você entra num default involuntário do Tesouro Americano. Então, quer dizer, é muito ruído, muito barulho, e não vai ser capaz de cortar a despesa. Então, como é que você vai ir para um programa que vale 6 a 7 trilhões de dólares, que inclui a renovação ah, do pacote de impostos da pessoa jurídica, e, inclusive, também redução, eliminação dos impostos sobre os benefícios previdenciários, e também sobre gorjetas, né? Então, numa economia onde o déficit está crescendo, eu acho que cortar impostos eu não vejo lugar. Eu, se estivesse numa missão do FMI indo para Washington, eu estaria recomendando exatamente o oposto. Ou seja, você tem impostos que o Brasil conseguiu implementar, que é a reforma do IVA, e todo país europeu tem um bom imposto sobre o consumo que arrecada 2, 2,5, 3% do PIB. Você não tem isso a nível federal, você tem a nível de governo regional. Você tem um imposto sobre conservação de energia, outro 1% do PIB. A carga tributária sobre a pessoa jurídica é muito mais alta em outras jurisdições. Então, quando você olha, você está cortando algo que não tem, você está cortando impostos quando você deveria estar aumentando imposto, e você pode ter que acabar numa solução à la América Latina, que é a turma aposentada que está lá na praia, lá em West Palm Beach,
Disse, galera, vocês vão ter que trabalhar no supermercado, ou no posto de gasolina, porque vamos cortar sua previdência, vamos cortar assistência médica. Então, sem o aumento de arrecadação, você vai levar a um problema fiscal muito grave. E a diferença, eu participei de quase 40 programas do FMI fazendo a parte fiscal, e isso tem todo um protocolo, né, de contabilidade fiscal, onde você começa com a tua meta da dívida, qual é o primário que você tem que gerar, quanto vem de receita, quanto vem de despesa, calcula as elasticidades de tudo, e aí você tem o programa. Eu não vi programa nenhum. Programa de quem? Você viu algum número? Eu não vi número nenhum. Então você tem algo que é puro voluntarismo, então que mágica vai fechar e vai cortar o que você não tem, que são impostos, e vai ficar devendo, que é todos os benefícios de previdência e de Medicare. Então a parte fiscal ela é muito preocupante, porém se você tivesse em janeiro, em vez de ficar dando paulada nos canadenses e nos mexicanos, aliás, o Canadá agradece, porque ele elegeu o Mark Carney, que é absolutamente extraordinário, e se livrou do Trudeau. Então, ele fez um tremendo favor para o Canadá. Mas se ele tivesse focado logo de cara nos estímulos fiscais, a sequência teria levado a um equilíbrio melhor, porque o empresário estaria gastando, estaria investindo mais, ele estaria fazendo gasto de capital. Então, ao trocar e trancar a pauta fiscal no Congresso, vieram todas as maldades de cara e não houve bondade nenhuma. Então, é isso que você vê um S&P caindo 10%. Sobre a parte de imigração, eu acho que tem dois aspectos. Eu acho que cabe a todo o país decidir quem vai imigrar, quem não vai imigrar e de que maneira e quais são as leis, e há leis muito claras. Eu acho que não interessa a ninguém você ter um processo desordenado, caótico, que inclusive chega a ser desumano, e no momento que você entende o contexto da América Latina, que você tem uma saída por violência, perseguição política, crime organizado, em países como a Venezuela, Colômbia, da América Central, ah, da própria Cuba, do Haiti, o Haiti numa anarquia total. Então, eu consigo entender pessoas procurando como a nação foi feita de imigrantes procurando um futuro melhor. Você tem uma nova geração de imigrantes que querem esse futuro melhor. Agora, você entrar correndo risco com a família, com os filhos, com um coiote na fronteira no Rio Grande, não interessa a ninguém, nem aos Estados Unidos, nem aos próprios imigrantes. Então, eu acho que sim, era essencial um processo de organização e de disciplina e de ter um processo que você vai ter um método que, inclusive, é uma coisa muito sabida. Tem o Prêmio Nobel de Economia Gary Becker escrevia muito isso, ou seja, você trazer imigrantes, por exemplo, nossos engenheiros formados no ITA, e você traz para os Estados Unidos, você está levando o capital humano do Brasil para os Estados Unidos de graça. Então, quer dizer, é claro que é do interesse americano, é claro que é do interesse para aumentar a produtividade e o crescimento americano, ter esse influxo de imigrantes no momento que a população está envelhecendo e a taxa de crescimento da mão de obra está caindo. Quando a demanda vai expandir, você precisa construir e não tem mão de obra. Então, eu acho que isso, junto com o fechamento das fronteiras à importação, é um golpe duplo de comércio internacional que não se deve fazer. Por quê? Por que você importa da China? Porque você está importando mão de obra barata. Ora, se eu fecho a importação, a alternativa a importar um produto de conteúdo de mão de obra barata é trazer a mão de obra barata, que é o que vinha do México, ou pelo México, pela fronteira, ou pelo mar. Agora, se você fecha as duas fronteiras, a fronteira aos bens e serviços e a mobilidade do fator trabalho, você vai ter uma panela de pressão e que não tem como extravasar, e a pressão vai a preço. Ao mesmo tempo, e esse é o estudo que você tem na Comissão Orçamentária do Congresso, que a imigração nos últimos 15, 20 anos tem contribuído para a produtividade do fator trabalho, para o crescimento e contribui entre 0,5 a 0,75. Por exemplo, se a economia cresceu 2, 0,75 disso veio da imigração. E, ao mesmo tempo, essa turma é que está pagando a turma que está jogando vôlei lá em West Palm Beach, na praia,
eles pagam Social Security e pagam impostos. Então, a viabilidade fiscal que a gente comentou, ela exige novos entrantes na economia americana, que são os imigrantes. Então, no momento, o que está acontecendo é que, pelo efeito demonstração e muito imagens que são de muito impacto, você praticamente diminuiu, ou seja, então você diminuiu o fluxo espontâneo pela fronteira. Então, a entrada líquida de imigrantes está bem abaixo de 1 milhão por ano, deve estar por volta de 200, 250 mil, e com os programas legais dentro, de acordo com as autoridades de imigração americanas, e a ilegal diminuiu extremamente. O que você vê, curiosamente, é que o processo de deportações, por incapacidade de organização, era muito maior durante o governo Obama, mas muito maior. Ou seja, mas como era um governo democrata, então as pessoas nem ficavam focadas nisso, mas você estava assim, era da ordem de grandeza muito significativa. Então, eu acho que ainda tem que ver, mas assim, sob o ponto de vista novamente da agenda do partido, da agenda do grupo das cabeças pensantes em volta do governo, eu acho que a ideia é ter um controle maior e mais rigoroso, mais seletivo, que eu acho que tem algumas vantagens, sob o ponto de vista de permitir a entrada, mas de uma maneira organizada e dentro do marco da lei, ou seja, você quer entrar, então vai, aplica para um visto, deve ter para cada propósito ter um visto específico, mas no curto prazo, ele, por exemplo, você tem um boom de construção em Miami, eu converso muito com o pessoal do setor imobiliário, eles não têm mão de obra. Você tem o famoso Walmart Effect e o Costco Effect. Então você vai no Costco, que é esse grande mercado atacadistas, que estava sempre lotado, está vazio. Você vai para o Walmart, o pessoal não quer ficar lá de bobeira no estacionamento, entendeu? Então você está começando até a impactar o comércio. Então ainda está por ser definido. Então por isso, então, juntando as três coisas, muita indefinição nas tarifas, muita indefinição o que vem em matéria tributária, quando, e também na parte de imigração, eu acho que ainda há bastante indefinição. Então, por isso, aí volto a citar o Powell, dizendo que o cenário de alto grau de incerteza a gente está aguardando para poder ter uma previsibilidade e poder fazer novos cenários. E até é importante que a consequência de tudo isso, né, a gente enxerga nas próprias bolsas, né? A gente comentou um pouquinho antes sobre, né, o desempenho das bolsas dos Estados Unidos, né? E lembrando que antes se tinha uma expectativa muito positiva, né, com a chegada do Trump, né? E isso parece um pouco ter se dissipado. E isso deve se manter por algum tempo? Como é que o senhor avalia? Ou será que é uma correção nesse momento? Olha, no momento eu acho que é uma correção. Você tinha não só as posições técnicas, digamos que todas as bases estavam cheias. Você tinha posições compradas, alavancadas de hedge funds. Você tem o varejo, o retail, ou seja, o público, a pessoa física investindo na bolsa. Então você tinha muitos fluxos e sem crescimento no resto do mundo. E como a gente imaginava, né? Bom, quem que vai levar quem que vai pagar o preço das tarifas americanas? Vai ser a Europa, vai ser a China. Bom, então você sai da Europa e da China e vem para cá, porque é aqui que vai crescer. Então, eu acho que você tem no momento assim, é uma correção trazendo valuations que ainda historicamente estão caros. Começa a ser interessante, mas você começa a dar uma olhada para quem é investidor de renda variável, você tem grandes nomes que caíram assim, mais do que 50%. Pô, se eu gostava de Nvidia valendo o que valia 2 meses atrás, quando cai na percentagem de 50, 30, 40%, você tem grandes nomes, Novo Nordisk, por exemplo, também uma queda impressionante. Também tem a ver com alguns problemas também de pesquisas, mas esse movimento tectônico ele gera oportunidades, então você tem o público voltando. Então,
assim, para não perder a perspectiva, que eu falei uma série de coisas que são pessimistas e negativas, o Uhum, ponto inicial da economia americana é extraordinário. A capacidade de inovação e as mudanças que estão por vir pela frente sobre tecnologia, inteligência artificial, automatização, moedas digitais, fintech, são coisas assim muito rápidas que vão aumentar a produtividade e crescimento mundial. Então, o cenário continua sendo bom e eu acho que ele ainda não foi descartado. Mas a gente ainda tem que ver qual vai ser o delineamento final do programa da equipe econômica e, com isso, poder definir se você vai ter um crescimento que justifique múltiplos mais altos e que justifique lucro mais alto das empresas, que, portanto, poderia levar o S&P para 6.500, ou ao contrário. Então, de repente, você tem um cenário em que o que a gente chama o prêmio de risco de equity, que é o equity risk premium, que é a taxa de desconto, né, que você vai descontar os fluxos de caixa, de repente, o risco país aumentou, há muito mais incerteza institucional, há incerteza fiscal, pode ter um rebaixamento de ratings, então você vai ter uma compressão de múltiplo e uma queda de bolsa pelo equity risk premium subindo. E, ao mesmo tempo, se você desacelerar ou levar a economia para uma recessão, o lucro vai cair e, portanto, você não aguenta múltiplos de 18, 19, 20 vezes e você vai ter que trazer a bolsa em direção a 5.000 ou para baixo para poder casar com equity risk premium e com crescimento mais baixo. e aí a gente tem essas questões todas, né, que a gente vem debatendo muito do governo Trump, e também a gente teve essa surpresa, né, de DeepSeek, né, outras IAs aí que vieram com custos muito menores, né, então tudo isso mexeu bastante aí com todos os valuations, né. Você acha que ainda tem espaço para crescer aonde, talvez, e talvez essas empresas, como você mesmo comentou, né, se a gente acredita na tese ainda, vale mantê-las, né, mas também pode abrir espaço para outras frentes, né, outros setores, né? Sim, eu acho que a tese vale. Então, eu gosto de ver toda essa revolução tecnológica que está ocorrendo, não só da parte de inteligência artificial, mas desde a parte de infotech, toda a parte de design de chips. Quando você olha as máquinas de litografia, de litogravura da ASML na Holanda, que parece assim tamanho de um container, que custam 300, 500 milhões, são coisas absolutamente extraordinárias. Como é que você consegue caber tudo ali dentro de um microchip? Então, você tem toda essa primeira fase, que é a fase de hardware. Depois, ainda acho que está para se estender para a fase de software. Então, você tem algumas empresas tipo SAP, SAP, ou quem está indo para serviços tipo cloud, data storage, Datadog, então que tem que se beneficiar. Mas, por exemplo, eu não posso imaginar outra companhia melhor que a Adobe para conteúdo intelectual de imagens e de vídeo. E, no entanto, é uma ação que tem sofrido, então eu acho que ela é barata, que tem um potencial para capturar exatamente o benefício da inteligência artificial, junto com os chips mais velozes. Então, eu acho que você tem ainda todo um setor de software, de provedores de serviço de nuvem, e aí vem toda a parte de hardware, que é, bom, e a energia elétrica vem da onde? Então, eu acho que o setor de utilities, de empresas de geração de energia elétrica também, eu acho que tem um espaço grande. E depois toda a parte de biotech e bioengenharia e toda a parte que vai para a medicina. Por exemplo, a Universidade de Miami é um grande centro. Na realidade, ela é uma business school com uma escola de medicina. Até a escola de medicina é mais importante que a business school. Então, você vê muita coisa em matéria de pesquisa médica. O que tá por vir pela frente ainda é muito importante. Agora, você acha que você não vai precisar de um chip da NVIDIA? Eu acho que vai. Então, eu acho que ainda tem muita coisa pela frente. Mas você precisa de um arcabouço político, você precisa de estabilidade das regras do jogo,
você precisa de previsibilidade sob o ponto de vista de comércio internacional. Então, por exemplo, ok, eu comprei uma ação da SML. Bom, e se você tiver uma proibição de exportação do produto para a China, por exemplo? Então, eu acho que se a gente mantiver tudo mais constante como estava em janeiro, eu acho que a perspectiva é extraordinária, realmente, e é um grupo de ações que representam crescimento e futuro de múltiplos que eu quero ter como investidor de renda variável. Agora, a gente está atravessando uma zona de turbulência. Se a gente aterrissar e se o negócio ficar mais esclarecido, eu acho que você pode ter uma retomada importante, que eu diria que ainda é o cenário central. Porém, o que preocupa é que os riscos do outro cenário, o que aconteceria se as coisas se deteriorassem mais, eu acho que você tem que começar a levar a sério. E aí vai a um ponto fundamental como gestor, que a imprevisibilidade, então, o Fed se recusa a rever projeções, o Fed se recusa a dar novas sinalizações de taxa de juros, porque ele não sabe modelar, porque ele não foi ainda, não foram anunciadas as políticas econômicas, ou todo o programa econômico. Então, como gestor, eu também sofro dessa incerteza. Então, eu não posso estar mega overweight numa coisa, eu não posso escolher temas para ter fatores, por exemplo. Então, eu quero ações que têm momentum, ou value stocks, ou então setores. Então, eu estou regiões geográficas, Europa versus China, versus Taiwan, versus Singapura. Então, eu acho que hoje, infelizmente, o gestor ele deve ter uma postura mais cautelosa e se aproximar dos índices, ou seja, se aproximar dos benchmarks, ficar neutro nos 40-60 ou nos 60-40 de renda variável e renda fixa. E se a bolsa sobe, se a bolsa cai, você cai. Mas eu diria que não é um momento para ser herói e começar a fazer market timing, porque eu gosto de tomar decisões de investimentos baseado numa visão do gestor, mas eu não sei se a minha bola de cristal tá nublada, mas eu não estou conseguindo ver nada nessa bola de cristal, entendeu? Então, quando é assim, na neblina, o que que você faz? Você para tomar um café no posto de gasolina, você não vai se meter andando, andando na mais ou menos Muito isso. boa. Boa. E agora, para finalizar, eu acho que a gente vem, então, boa parte do que a gente vem conversou, né, ao longo dessa entrevista, muito de incertezas, né, do governo Trump, e a gente vê, aparentemente, uma oposição democrata sem se manifestar, né? Como é que o senhor avalia essa estratégia democrata? Será que em algum momento a gente pode ter alguma reação? Como é que você enxerga uma reação do outro campo político nos Estados Unidos? Olha, essa é uma pergunta muito rica, super interessante. A gente poderia ficar aqui outras 2 horas e trazer uma boa garrafa de vinho, uns queijos, antes que aumente as tarifas de importação. Vamos importar esses queijos logo. E um papo político bem interessante, mas eu faria 3 afirmações. A primeira, estamos tendo essa conversa de incerteza, em parte por causa dos democratas. Ou seja, eles não foram capazes de ler a frustração, os anseios, uma lista de desejos que você, como político, você pode ter a sua doutrina, a sua ideologia, mas você tem que realmente governar para americanos de diferentes orientações políticas. Então, ao você ir para uma direção, você deixou órfãos 50% dos americanos e, portanto, os seus corações e mentes estavam procurando um tema, estavam procurando um novo líder e encontraram na figura do Trump essa pessoa que vai responder a esses anseios, a essas frustrações. Você vê um processo dentro de uma economia riquíssima de empobrecimento, deterioração da distribuição de renda, uma concentração de riqueza absurda, um problema de doenças mentais, assim, de doenças mentais preocupantes, depressão, e ao mesmo tempo
dependência química. Então, você tem todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então, claramente, havia um mercado para alguém que trouxesse uma proposta alternativa. Então, estamos aqui porque os democratas não foram capazes de encontrar respostas e propor novas políticas para atender a maioria da população. E uma vez eleito o Partido Republicano em maioria em ambas as casas e na Casa Branca também, eu acho que você ter uma oposição, porque sempre foi. Eu mudei para os Estados Unidos em 79 para fazer o doutorado, então eu já vi muita coisa, mas sempre me chamou a atenção. Dentro de um debate duro, acalorado, disputado, sempre havia uma capacidade, às 3 horas da manhã, de haver uma reconciliação como se diz aqui, de chegar a um acordo, cut a deal. Então, não era o que você queria, não era o que o outro queria, mas é, na realidade, algo que vai servir melhor ao eleitor. E você tem essa cooperação dos dois lados, entre os democratas e os republicanos. Então, eu diria que o discurso, assisti 40 dele já, do presidente ao Congresso, me pareceu muito triste. Ou seja, me pareceu muito triste no sentido de que é o presidente da República, você pode estar em desacordo com ele, uma série de coisas, mas é a figura da nação, é o presidente da República, ou seja, uma postura infantil de ficar gritando. E parece mercado emergente, ou seja, por sorte não tinha cinzeiros, como você tem em alguns países, que começa a voar cinzeiro e bate na cabeça dos deputados, mas senão teria rolado, né? O cara gritando, teve que ser expulso do plenário. E o silêncio, você concordar através do silêncio é uma postura em trading, você está posicionado em risco, você está vendido. Ele não tem que estar vendido, ele tem que estar comprado em alguma ideia. Então, eu acho que é o momento do partido crescer, é o momento do partido ser propositivo. Isso aqui não está legal, então qual é a alternativa? É o momento do partido crescer, inclusive buscando a representação, representando os Estados Unidos em outros países. Olha, quem está falando é o executivo, mas o legislativo tem outros representantes que pensam de maneira diferente. Então, eu acho que ao se omitir, você gera esse espaço que vai ser ocupado. Então, em política, é que nem a lei de Gay-Lussac, né? Os gases vão ocupar completamente o espaço e o Partido Republicano ocupou 100% do volume, e os democratas se omitiram em detrimento do bem-estar político e econômico da população americana. Perfeito, Paulo. Então, muito obrigado pela entrevista. Foi muito rica aí. Eu acho que o nosso leitor, né, ouvinte aí do Infomoney vai gostar bastante de todo esse conteúdo. Bom, muito obrigado a vocês e espero contar aí com um próximo papo aí no futuro. Vai ter muita coisa acontecendo, então eu estou antecipando. É mais difícil antecipar o mercado do que antecipar que vamos ter outras reuniões aqui. Perfeito. E quero agradecer a todos que ficaram com a gente até o final desse vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Até mais.